Boa noite, gente. Vocês estão vendo minha tela? Vamos iniciar, né? Estão me escutando? Estão vendo minha tela? Beleza. Vamos lá, continuar, tá? Então, hoje vai ser mais um exemplo, tá? Relacionado com programação dinâmica. A gente vai abordar hoje o problema da mochila, tá? Que é também um problema de otimização, né? Como a gente vem abordando. Só que agora a gente vai tratar de um problema de maximização, tá? Então, nesse problema aí, a gente pode imaginar que, por exemplo, né? Que existe um, um ladrão, por exemplo, numa loja, vamos imaginar assim, tá? E ele tem certas restrições, tá? Ele tá com uma mochila, né? Ele quer colocar itens nessa mochila. Ele tem certas restrições em relação a peso e valor, tá? Ele quer maximizar o ganho, tá? Em relação a cada produto que ele coloca na mochila e tem que realizar isso de acordo com o peso, o limite de peso que pode ser que a mochila ela comporta, né? Certo? Por isso que a mochila tem um limite, tá? De peso, tá? Então a gente tem que, a cada item escolhido, verificar o peso daquele item e verificar se o valor para aquele item específico, se aquele valor é interessante para a gente, tá? Em termos de lucro, né? Então a gente vai maximizar, tá? A gente quer maximizar esse lucro, tá? A gente vai ter que preencher, né? O objetivo, na realidade, é preencher com itens com o maior valor possível, né? E aí, considerando o limite existente, e nesse caso aqui, específico, tá, desse problema, a gente não vai poder fracionar itens, né? Então, se é um supermercado, por exemplo, a gente não pode pegar um item, feijão, por exemplo, né? E dividir ao meio, né? Um pacote de feijão, né? A gente vai ter que pegar o pacote por completo, tá? Então, por isso que o nome desse problema, a variação, na realidade, desse problema na mochila é a mochila 01, tá? 0 não coloca e 1 coloca na sacola, tá? Ou na mochila, né? Certo? Se a gente pensar desse jeito, como a gente tem para cada item a possibilidade de incluir ou não, e a quantidade de itens é representado por n, tá? A gente vai ter, na realidade, 2 elevado a n possibilidades, né, de combinações de itens que vão ser colocados na mochila, né, que podem ser colocados na mochila, na realidade, né. Então, é muita coisa, né. Esse problema é exponencial, tá? A gente tem no pior caso, aí, se a gente utilizar um algoritmo utilizando uma abordagem de força bruta, né, ou seja, percorrer sem o mínimo de cuidado, né, todas as possibilidades de combinações possíveis, né, de itens, para poder depois maximizar, né, o ganho, a gente teria um tempo de execução, no pior caso, né, exponencial, que é uma coisa ruim, né? E a gente quer reduzir, a gente busca, só lembrando, algoritmos que têm tempo de execução polinomial, né? Ao menos, né? Certo? E a gente tem que lembrar, né, que para aplicar programação dinâmica, por exemplo, para resolver esse problema, né? Ou seja, para tentar computar de maneira mais rápida, né? A solução para esse problema, a gente tem que primeiro caracterizar a estrutura de uma solução ótima, né? Ou seja, a gente tem que verificar se o problema que a gente está tentando resolver possui aquela dita propriedade de subestrutura ótima, né? Ou seja, relembrando, né? A partir da solução ótima, né? De subproblemas do ótimo local, né? A gente vai conseguir alcançar o ótimo global, né? Ou seja, a partir da solução ótima para subproblemas, a gente alcança a solução ótima global, né?
do problema da gente, considerando que a gente está tratando de um problema de maximização, né? Beleza. E aí, se a gente considerar uma visão geral dessa caracterização, tá? A gente vai considerar que a gente tem uma função, tá? NEP, aqui nesse caso, denotando a resolução do problema, né? A partir da chamada dessa função. E aí a gente vai poder escolher de objetos de 1 até n com a restrição m, tá? Ou seja, com o limite m, né? Da mochila, né? Que possui n itens, né? E aí, se a gente considerar essa estrutura, né? De 1 até n, a gente tem, por exemplo, o item x1, né? O item x2, o item x, até o item xn, né? Onde n é o tamanho da entrada, né? Ou seja, a quantidade de itens que estão disponíveis naquele ambiente, né? Que está sendo explorado, né? Vamos dizer assim. Então, se isso aqui, né, completo, é uma solução ótima para o problema por completo, né? Então, se o xn, né, que é esse último elemento, for igual a zero, isso significa que ele não foi solucionado. E aí a gente deve verificar, né, se a sequência, né, de itens de x1 até xn, excluindo aquele n, né, ou seja, xn menos 1, né, a gente tem que verificar para ele conter aquela subestrutura ótima, né, aquela propriedade de subestrutura ótima, que para todo n menos 1, né, para toda a sequência de itens, na realidade, né, que formam subproblemas, né, a gente também deve obter uma solução ótima, né? Então, se existe uma solução ótima de 1 até n, né, na realidade, de x1 até xn, a solução considerando 1 até até n menos 1, né, ou seja, x1 até xn menos 1, deve ser uma solução ótima também, né? Ou seja, né, a partir da solução do subproblema que está selecionado, a gente chega na solução ótima global. Se a gente considerar que o n, né, o elemento n, xn, foi selecionado, a gente chega na mesma conclusão lá, né, de que o do x1 até xn menos 1, isso deve ser uma solução ótima, considerando a chamada da função, né, também de 1 até n menos 1, excluindo o peso, né, daquele n que a gente já selecionou, né, e que isso também seja uma solução ótima, né? Então a gente tem que considerar os dois casos e realmente isso é verdade, tá, para esse problema. Então isso aqui é só uma descrição geral, tá, de como a argumentação pode seguir, tá? Para colocar um exemplo, tá, direto, né, de instância do problema, que eu acredito que até para caracterizar, para ter uma ideia de como caracteriza essa subestrutura ótima para esse problema, a gente indo para um exemplo simples fica até mais claro, né? A gente pode considerar uma instância do problema onde o limite, que a gente vai chamar de m, que é o peso, né, é 8. Aqui poderia ser 8 quilos, por exemplo, né? O número de itens, que é n, que a gente vai considerar para essa instância, é 4. O ganho, né, para aquele item, que aqui está no slide, está como V, né? Está como para o item 1, para o item 2, 2, para o item 3, 5, para o item 4, 6. Tá? Poderia ser reais aqui, algo do tipo. E o peso do item 1, 2, né, 2 quilos, para o item 3, 3 quilos, para o item 2, 3 quilos, para o item 3, 4 quilos, para o item 4, 5 quilos. Né? E aí a gente tem que lembrar que, ao contrário, né, da abordagem de força bruta, né, a gente vai percorrer o espaço de soluções, né, entretanto, de maneira cuidadosa, né, que é com a utilização de memorização, que, como eu coloquei para vocês nos outros exemplos, é uma abordagem tabular, né? Certo? Só para lembrar, resolve cada subproblema e guarda o subproblema que já foi resolvido na tabela, né? Eu vou, para tentar deixar
problema mais claro, eu vou, como nos outros exemplos, aqui para o quadro digital, tá? Então, se a gente pensar naquela instância, tá? Aqui só está sendo modificado para P, tá? O ganho, tá? De profit, tá? Se a gente considerar o P de profit, né? De profit, que é, que é o ganho, né? E o W aqui de weight, que é peso, né? E a gente tem 4 elementos, né? 4 objetos. Considerando que a gente está começando do elemento zero, né? Que não existe no vetor declarado, né? A gente tem ganho zero e peso zero, né? Para um elemento que não existe, tá? Por isso que o elemento 1 aqui, né, nesse caso aqui, está zero, né? Nos dois vetores, né? Aqui ao lado direito, tá, tem um algoritmo em C, mas não se preocupem tanto com ele nesse momento, não, tá? Mas eu vou tentando associar de pouco a pouco o algoritmo aqui para tentar deixar mais claro como funciona, tá? E aí depois eu volto pro algoritmo de novo. Então, lembrando que a gente tem 4 objetos a serem incluídos, né? E tem um limite de capacidade, por exemplo, de 8 quilos, né? Que aqui está abstraído, né? E aí, como a gente vai utilizar uma busca cuidadosa no espaço de soluções, tá? Possíveis, ou seja, de subproblemas, né? A gente vai utilizar uma tabela, né? Utilizando aquela abordagem tabular de memorização, né? Então, a gente pode declarar essa tabela como N por M, tá? Ou seja, a quantidade de objetos pela capacidade da mochila. Então, esse cara aqui de cima, nessa lista, essa sequência aqui significa que a mochila tem capacidade de 8, e aqui significa que eu tenho 4 objetos a serem inseridos que possuem peso específico, né? E aqui, só para destacar, está o peso de cada item desse, né, que está representado nos índices das linhas, e o ganho que a gente pode ter pela inclusão de cada item desse, né? Por exemplo, R$ 1, né, para o item que tem peso 2, de 2 quilos. Né? Tranquilo? Qualquer coisa avisem aí, tá? Se não tiver claro. E aí vamos começar, tá? A pensar em como esse problema pode ser resolvido. Se a gente pensar em termos de algoritmos, aqui está a declaração, né, desse vetor P, né? Aqui nesse trecho de declaração da função. Aqui está o C aqui, na realidade, está representando o ganho, né? Certo? Certo. O ganho do cara, do elemento. Aqui a gente tem o limite, né? Certo? Então a gente vai ter um primeiro. Na realidade, a gente tem 3 condicionais aqui, né? Porque existem 3 possibilidades, né? A possibilidade de que a gente está no item 0, né? Com peso ou com peso 0. Então, se a gente tiver no item que não existe, né? Então, o item 0 não existe para a gente, só existe a partir do 1. Ou se o peso, a capacidade da mochila é 0, a gente sempre vai incluir lá na posição, naquela célula, tá? Da tabela da gente, 0, tá? Então, por isso que aqui foi inicializado com 0, tá? Então, para o elemento o i, né, que é esse cara aqui de baixo, tá? Quando o i foi igual a 0, ou, né? Quando w foi igual a 0, que é esse cara aqui da coluna, tá? A gente insere 0, né? Que é o que está acontecendo aqui para todas essa primeira iteração, né? Então, quando o i foi igual a 0, quando w foi igual a 0, a gente define como 0. Quando o i foi igual a 0 e w foi igual a 1, inicializa como 0, né? Que eu tenho a capacidade de 1, mas eu não tenho nenhum elemento para ser incluído, né? Certo? Essa é a primeira possibilidade. Então, sempre que a gente começar com 0, isso aqui vai ser inicializado a primeira linha toda com 0 também. Beleza. Quando a gente terminar de completar a primeira linha, que de certeza, né, para a gente é 0, toda, né? A gente
gente vai ter que olhar para o primeiro item, né? Dado que a gente já repetiu várias vezes aqui para o i igual a 0, então agora o i vai ser igual a 1, né? Certo? Então, quando o i for igual a 1, na primeira repetição, o w vai ser igual a 0, né? Então, a gente cai nesse mesmo caso aqui, tá? E inclui o 0 na célula, tá? Certo? Na posição 1, o 0, né? Daquele vetor, né? Dado que o w é igual a 0, tá? Aí vamos lá, tá? Seguinte, só que vai chegar em um momento, tá? Em que o i vai ser igual a 1, né? E o w vai ser igual a 1. A gente está seguindo aqui, né? As iterações, né? Então, quando isso acontecer, a gente tem o item 1 e tem a capacidade da mochila atual como 1 kg. Só que o peso do item 1 é 2, né? Então, a gente não tem capacidade na mochila para guardar aquele item que a gente está querendo incluir. E o que acontece? A gente vai cair nesse else aqui, tá? Ou seja, quando o peso na posição i, né, do item da posição i, que é 1, ou seja, quando a gente cair aqui, né, nesse W aqui, está sendo representado pelo C nesse algoritmo aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Né? Quando o peso for maior que o W, né? Ou seja, quando esse cara aqui for maior que esse, que é o caso que a gente está nesse momento, né? Em termos de simulação do algoritmo, a gente entra no else, né? Que é esse ponto aqui, né? E o que é dito para a gente fazer, né? A gente vai ter que colocar naquela posição K, né? Onde cai a tabela de memorização da gente, na posição I e W, né? Na linha I, na coluna W, o K, né? Em I-1 naquela coluna, né? O que é que a gente está fazendo, né? O I da gente é igual a 1, o I-1 é igual a 0, né? Para esse caso. Estou com o mouse aqui, por isso que não está ficando direitinho, tá? O I-1 vai ser 0. O que é que a gente está fazendo na realidade? Né? Quando a gente não tem espaço suficiente para guardar aquele item que a gente está querendo, a gente vai olhar para a linha acima, tá? A linha acima da gente vai ser a posição 0, linha 0, coluna 1, que é 0, né? Que a gente já inicializou, né? Então é exatamente o que está sendo dito aqui, tá? Nessa linha. E aí a gente vai repetir esse mesmo 0 para aquela posição. Por quê, né? Porque a gente não tem capacidade para incluir, então a gente não inclui nada, né? Certo? Como 2 é maior que 1, a gente não tem capacidade na mochila, inclui 0, né? Inclui nada. Isso está sendo destacado aqui, né? Dado que W é igual a 1, né? O peso daquele elemento, né? O peso que a gente tem na realidade na mochila, né? E que C no algoritmo, pelo algoritmo, né? Na posição I é maior que W, né? Que é o peso, né? A gente não inclui, né? Inclui 0. E aí continua, tá? Aí a gente vai chegar na terceira condição possível, tá? Então a gente já olhou para essa condição aqui, inicializou essa linha completa aqui, né? Certo? A gente já olhou para essa condição aqui, né? E aí repetiu o valor do item naquela mesma coluna para a linha anterior, né? Ou seja, o i era igual a 1, a gente considerou para o i-1, né? E a gente vai considerar agora o caso em que o valor que a gente tem para incluir naquela mochila que a gente tem disponível a capacidade de 8 quilos, por exemplo, né?
em relação ao item que a gente está querendo, né? Ou seja, né, se a gente está no i igual a 1 aqui, a gente vai olhar para o peso daquele i, né, que é 2, para a coluna que a gente está agora na tabela de memorização, que é 2 também, que significa que a mochila, que a gente está considerando a mochila com capacidade de 2 quilos. Como aqui o valor vai ser igual, né? 2 é igual a 2, a gente vai entrar nessa condição aqui, né? Do algoritmo, tá? Onde o peso daquele item é menor ou igual à capacidade atual da mochila, que é 2. Para esse caso, né? Então, quando isso acontecer, a gente vai preencher o ganho, tá? O P, tá? Naquela célula, tá? Então, por isso que foi incluído aqui o 1, tá? Então, preenchendo com o item 1, né? Que tem o peso 2 na mochila no momento que ela contém duas unidades, né, de capacidade, por exemplo, 2 quilos, a gente inclui naquela célula o ganho que a gente teria ao incluir aquele item. Tá? E aí a gente vai fazer isso executando essa linha aqui, né, no código. Né? Ou seja, aí eu coloquei aqui embaixo, tá? Só para ilustrar a execução dessa linha, tá? Certo? Para tentar deixar mais claro. Se a gente está no item 1, olhando para o item 1 ainda, aqui vai ser K na linha 1, e a gente passou o W, né? Esse cara aqui, né? Para o 2, né? Então a gente está nesse carinha aqui, a gente vai estar em K, né? Que é a tabela de memorização, linha 1, coluna 2, vai receber o máximo, né? Isso é uma função externa, né? Que está aqui em cima, né? Declarada, né? A gente vai aplicar uma função de maximização, né? Porque o problema é de maximização. Em relação ao P na posição I, na posição 1, né? Ou seja, na posição I, que é o que está no algoritmo, né? Então, P na posição 1 é 0, né? Mais o K, né? Da tabela de memorização na posição 1 menos 1, né? Certo? Na posição 0. E na posição, na coluna, né, na linha 1 menos 1 e na coluna 2 menos 2, tá? Que é o que está sendo colocado, né? Aqui, né? Certo? No texto do algoritmo, tá? Ou seja, o K, né, considerando o I menos 1, que é aquela mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, né? I menos 1. Só que aí a gente vai subtrair o peso, né? O ganho, na realidade, né? O peso, desculpa, que é o C, né? O peso para aquele I, né? Que é 2, né? Por isso que está o 2 aqui embaixo, né? E essa é a primeira possibilidade, por isso que a gente está colocando a vírgula aqui para maximizar o maior entre esses dois, né? Essas duas possibilidades, né? E aí fica sobrando a outra possibilidade, que é esse trecho aqui, né? Quando K é um I menos 1 pelo peso que está aqui, né? Certo? Então a gente vai ter no final K1 menos 1 para a coluna 2. Se a gente olhar direitinho, né? Aqui é só para destacar que a gente está no cenário que o peso, a capacidade da mochila é 2 e a gente está na avaliação com verdade dessa expressão lógica, né? Só para lembrar, né? Isso vai dar para a gente, né, que o máximo é 1, tá? Como eu tinha colocado antes, tá? Ou seja, a gente vai ter isso aqui, né? Então, essa expressão vai resultar em 1, né? Se a gente substituir aqui pelos valores dos índices, e isso aqui vai resultar em 0, né? Se a gente substituir também K na posição 0, né? Para 2, né? Vai ser 0, né? Certo? E aí, maximizando 1 e 0, a partir dessa função vai retornar 1, né? Então, resulta nessa inclusão aqui, né? Aí, beleza, a gente vai fazer isso para o resto. Então, isso aqui só está simplificando o passo a passo, tá? Da resolução do problema, né? Isso vai se repetir, porque a gente sempre vai entrar nessa condição, né? A partir de agora, né?
né, para certos, para todos na realidade, né, porque a gente tem um elemento com peso 2 e a partir do 2 a gente sempre consegue incluir aquele cara, né? E sempre o ganho vai ser 1, né? Faz sentido, né? Quando eu tenho um elemento 0 só para incluir, né? Eu só estou considerando a inclusão do elemento 0 aqui. Ele tem ganho 0, tudo vai ser 0, né? Quando eu tenho um elemento 1 com ganho 2, com ganho 1, né? Desculpa. E eu tenho capacidade 1, eu tenho 0, né? Que eu não consigo incluir na mochila. Quando eu tenho o ganho 1 com peso 2, né? Para capacidade maior que 2, eu sempre vou incluir aquele item para todos os outros, né? Para todas as outras possibilidades. Só que eu sempre vou ter o ganho 1 porque eu não estou considerando a combinação de dois itens, ainda, né? A gente só está incluindo um, né? Que é esse caso aqui, né? A gente não está tentando incluir esses dois, por exemplo, né? Ao mesmo tempo na mochila. E aí o processo continua, tá? Então, se a gente olhar direitinho agora, né? A gente vai ter o I, né? Igual a 2, né? Porque a gente já percorreu essa linha por completo. Então a gente está aqui, né? Certo? A gente tem peso 3 e tem um ganho de 2, né? Mas aí quando a gente for tentar inserir aqui, na capacidade quando a capacidade da mochila, não, se a gente pensar em estado, né? A gente pensar em estado, a gente está no estado em que, do sistema, né? Em que a gente já inseriu 6 objetos, né? 6 objetos com capacidade, por exemplo, de 1 quilo, vamos supor, né? Esquecendo isso aqui de baixo. Então, eu tenho 2 na mochila, 2 quilos de sobra, né? E aí eu estou considerando esse estado aqui, tá? Quando eu tenho mais um item para incluir, tem aquela capacidade de 2, né? De 2 quilos, né? Só que aí o objeto que eu estou tentando é o 2, ele só tem 3 quilos. Ele tem 3 quilos, né? Então, quando eu tentar inserir aqui, quando a mochila está nesse estado de capacidade de 2 quilos, a gente vai ter que incluir o 1 de novo. Por quê? Porque agora a gente está considerando a combinação, tá? Certo? Eu tinha incluído um objeto que possui peso 2, com ganho 1. Como eu incluí, quando eu for para o próximo, eu tenho que considerar os dois, né? Isso aqui é um subproblema, né? Então, quando eu tentar incluir aqui um com peso 3, eu não consigo, né? Então, eu não vou eliminar o item 1 da sacola, né? Eu vou manter ele lá, né? Por isso que esse 1 veio para cá, tá? Certo? Como ganho do item anterior. É como isso é feito, né? É feito pela aquela mesma expressão aqui, tá? Pelo mesmo comando, né? Ou seja, né? Se eu fizer a substituição aqui pelo item que eu estou no 2, por exemplo, eu vou ter que ir para 1 porque ele vai repetir, né? No mesmo processo do anterior. Mas aí, quando o W for igual a 3, aí as coisas mudam, tá? Por quê, né? Aqui já vai o estado final, tá? Então eu tenho, veja, 3, né, quilos, né, a ser incluídos. Tenho um que já foi incluído, né? Certo? E tenho o que eu quero incluir, né? Então tem um probleminha aqui, tá? Mas substituindo aqui, o que é que vai acontecer nessa expressão, né? A gente vai ter essa primeira expressão aqui do máximo, né? Como 2, né? Porque eu tenho 2 a partir do ganho desse carinha aqui, tá? Por isso que eu estou destacando aqui pela soma, tá? E tenho o 0 do anterior, tá? Certo? Da linha anterior. A gente tá nessa linha aqui, tá? Lembrando que a gente tá olhando sempre para I-1, né? Também, né? E aí a gente vai somar pela própria expressão, vai virar 2 aqui, né? E aqui eu tenho o próprio 1 da linha anterior também, né? Lembrando que eu tô olhando para cá I-1, né? Certo? E aí a gente vai ter o máximo entre 2 e 1, que vai resultar em 2, né?
E aí a gente pode continuar, tá? Então isso aqui é só mostrando que a gente incluiu 2 aqui, tá? Certo? Para o 3, né? Então veja, eu não consegui incluir ainda, né? Porque eu teria que ter, né, uma capacidade para incluir esses 2 elementos. Eu teria que ter a capacidade de 2 mais 3, né? No mínimo 5, né? Certo? E aí, como eu não tenho aquela capacidade que eu esperaria quando juntasse os dois, eu tenho que repetir o ganho que eu tive. Opa! Na realidade, eu tenho que incluir o elemento isolado, né? Então, o ganho daquele elemento 2, né? Quando eu tenho a capacidade 3, vai ser 2, né? Certo? Então, quando eu tirar o máximo, vai ser 2, por isso que eu vou incluir aqui, tá? Então, não tenho capacidade para juntar ainda, mas tenho capacidade para incluir esse elemento sozinho. Certo? Foi isso que aconteceu nesse estado. Aí a gente vai continuar, né, aqui, né, para o próximo. Isso vai virar, eu tenho capacidade 4, né, mas só que quando eu junto aqui, eu precisaria de 5, né. Aí o que é que vai acontecer é que a gente vai repetir o próprio 2, né. Então, continua ainda com ganho de 2 só, porque eu só incluí esse cara aqui. Agora, quando a gente chegar no elemento, né, na coluna que representa a mochila com peso 5 de sobra, né, aí sim a gente consegue combinar esses dois, tá? Por isso que na tabela de memorização, quando o W é maior ou igual a 5, ou seja, quando o peso disponível é maior ou igual a 5, a gente sempre vai repetir o 3, né? Certo? Que é o ganho a partir do 5, tá? Eu sempre estou incluindo essa junção aqui, essa soma aqui, né? A gente incluiu o elemento 1 e o elemento 2 na mochila e teve o ganho 3 a partir daqui, tá? As outras junções vão acontecer aqui embaixo, tá? E aí a gente segue, né? Preencheu tudo com 3, aí vai para a próxima, né? Então isso vai seguir um padrão, né? Então a gente está na linha 3, coluna 0 vai ser 0, linha 3, coluna 1 vai ser 0, não tenho capacidade na mochila para inserir, né? E aí segue, né? Vou para a linha 3, né? Para coluna 2, né? Linha 3, coluna 2. 1, né? Certo? Eu não tenho como inserir os outros, né? Só tenho como inserir esse aqui, né? Por isso que repete o ganho do primeiro elemento. E aí continua, né? A partir do 4, né? Como eu tenho peso 4 disponível, agora sim eu consigo incluir esse elemento aqui, né? Até agora tá claro? Se não tiver, me avisa, né? Então eu tenho... Agora a gente conseguiu ter o ganho de 5, né? E aí quando eu tenho capacidade 5, aquele mesmo ganho se repete, tá? Porque eu não consigo integrar, né? Outros elementos, né? Então, se eu integrasse aqui o item 1 com o item 3, eu teria que ter 6, né? Então, isso já é maior que 5, então já não dá, né? Mas aí, a partir de 6, eu consigo já fazer, né? Então, eu consigo, por exemplo, colocar o elemento 3 e o elemento 1 juntos, né? Que aí eu teria um ganho de 6, né? Vamos ver que eu tenho um ganho aqui, né? De 6, né? E que a gente está maximizando, né? Maximizando e inserindo isso naquela célula, né? E aí segue, né? Então eu tenho a possibilidade de ter em outra combinação, né? 7, né? Que eu tenho aqui a combinação do item 2 com o item 3, né? Então eu tenho 5, 6, 7. E aqui para o peso 7 eu ganho 7, né? No máximo, né? Para esse estado. E aí se repete para o 8, tá? Né? Para a capacidade 8 para essa linha. E aí a gente chega no último item, né? Então o padrão vai ser o mesmo. Quando eu estou no item 4 para 0 é 0, né? Não tenho capacidade na mochila, já está cheia. Quando eu estou no item 4 para 1 vai ser 0, porque eu não tenho capacidade, né? Certo? Não tenho nenhum elemento com peso 1, né? Então é 0 mesmo. Quando eu estou no 2 vai ser 1, é aquele mesmo caso, né? Eu só consigo inserir esse elemento aqui.
o 1, né? E aí o padrão segue, tá? Então, a gente já olhou para algumas combinações, eu sei que até o 4 aqui não dá, né? Mas aí quando a gente chegar no 5, a gente vai ver que já dá para fazer umas combinações, né? Porque aí eu tenho a possibilidade de ter ganho 6, né? Combinação não, né? De incluir diretamente o item, né? Isolado, né? Porque eu tenho capacidade 5, né? Tenho o peso do item 5 e tenho ganho 6, né? Por isso que ele está sendo inserido aqui o 6, né? E aí depois a gente combina, né? Então quando a capacidade é 6, eu não consigo incluir mais nenhum, né? Porque se eu incluir o 6 aqui com 1, eu já estouro para 7, né? Ah, desculpa. Quando eu incluir, né, o 5 com 2 aqui, eu já estouro para 7, né? Então não consigo incluir mais nada no 6, né? Então a gente repete o mesmo, né? Aquele mesmo padrão que aconteceu aqui, né? E que aconteceu aqui também. Vai acontecer aqui. Aconteceu aqui, na realidade, né? E aconteceu aqui também. Tá? Então é só repetição daquele mesmo processo anterior. E aí, quando a gente chegar em 8, quando chegar em 7, na realidade, né? A gente vai ter a capacidade 7 e a possibilidade de combinar esses dois aqui, né? Porque eu tenho peso 5, peso 2, vai me dar 7, né? E aqui eu tenho 7 também, né? Então eu tenho duas possibilidades aqui, né? Beleza. Só que aí eu estou maximizando o ganho, né? Lembrando, né? Das combinações, né? Então aqui vai ser... Na realidade vai ter o mesmo ganho, né? Não, é 5, 6, 7 e 6, 7, né? Mesma coisa, né? Então o ganho é o mesmo, né? Na maximização. E aí quando a gente tiver capacidade de 8 no final, né? A gente vai ter o quê? A possibilidade, se a gente olhar para cá, a gente tem 5, 6, 7 e 8, né? Então a gente tem a possibilidade de combinar esses dois aqui, por exemplo, né? Então tem o peso 5, 6, 7 e 8, cabe aqui. E aí eu tenho um ganho 6, 7 e 8, né? Cabe aqui o ganho, né? Pra gente colocar aqui, né? Já que ele está associado com essa combinação. Certo? Então se a gente fizer as contas aqui, a gente vai ter 5, né? 6. Como a gente tem só capacidade 8, se a gente tentar, quando a gente tentar combinar esses dois, não dá certo, né? Porque estoura, né? Então esse ganho aqui maior tem que ser eliminado. Essa combinação aqui dá certo, né? Essa combinação aqui é para o 7, né? Para a capacidade 7, a gente teria um ganho 7 de todo modo que já está aqui. Né? Combinando esse aqui com esse. Então, realmente, o máximo é isso aqui, né? De acordo com a capacidade, né? Eu tenho 8, casou com os 8 daqui, eu tenho 7, 8 reais de ganho, né? Por exemplo. Então, no final, a última célula, né? Lá, a célula, por exemplo, se eu tenho 4 itens, né? E capacidade de 8, a minha última célula, que é representada pela linha 4, né? O K, na linha 4, coluna 8, vai ser o ganho máximo, né? Já que a gente já vem desde o início maximizando os ganhos, né? A gente testa e maximiza, né? Testa e maximiza nessas duas possibilidades aqui, né? Certo? Esse aqui já é o resultado final, tá? Do algoritmo, tá? Ele vai retornar o K na posição T e M, que vai ser essa aqui, tá? Esse índice, esse valor de ganho 8, tá? Então, a gente, com esse algoritmo aqui, com esse trecho, a gente sabe qual é o ganho máximo para a capacidade máxima que a gente tem. Então, a gente está otimizando o ato do ser humano ir lá e colocar os itens que tem disponíveis na mochila em relação aos pesos. Né? Só que a gente vai chegar em um momento que vai, com base nesse resultado aqui da tabela de memorização, a gente pode querer retornar que esse 8 está relacionado com essa combinação aqui, né? Com esse subproblema aqui. Com a combinação desses dois subproblemas, na realidade. Né? O reuso, só para lembrar, está acontecendo aqui, né? Quando eu aplico o K aqui e o K aqui, por exemplo, né? A gente está reutilizando
algo que já foi computado, né, em células anteriores, guardado em células anteriores. E aí eu posso querer saber, né, a partir do 8, do ganho máximo que eu posso ter, quais são os itens que eu devo incluir na sacola, né? Aí isso aqui pode ser resolvido com um algoritmozinho direto, tá? Um while com if. Aqui tá só por completude, tá? Isso aqui não tá nem no slide, tá? Só tá nessas anotações rápidas aqui. Então, se a gente quiser determinar quais os itens são incluídos ou não, a gente pode utilizar 0 ou 1, 0 inclui, né? Por exemplo, e 1 não inclui. Poderia utilizar um vetor, né? Então, um vetor de 4 elementos, né? De 0 até 4, na realidade, né? No índice 0 até 4. E se ele for, aquele item 1, por exemplo, não foi incluído, a gente inclui 0 lá naquela posição do vetor, né? A gente pode considerar, vai ter que considerar, na realidade, o tamanho, a quantidade de itens e o limite, né? E aí a gente poderia fazer uma estrutura de repetição aqui, por exemplo, enquanto o i for maior que 0 e o j for maior que 0, onde o i é o n, né, que a gente considerou anteriormente, e o j é o m, né? Que a gente já computou lá atrás, né? Com base nele lá atrás. Então, na realidade, a gente vai percorrer agora essa tabela de memorização para ir rastreando quais são os itens que foram inclusos, tá? E aí o que é que vai acontecer, né? Toda vez que a gente iterar nesse vetor, né, da tabela, nessa matriz, né, que representa a tabela de memorização K, a gente vai olhar para o K na posição I e na posição J, né, ou seja, linha I, coluna J, e comparar com K na linha I menos 1 na posição J, tá? Ou seja, né, a gente está fazendo isso aqui. Esse valor aqui são iguais, esses valores, tá? Se eles forem iguais, a gente vai inserir 0 e não vai colocar o elemento lá, tá? Certo? Então, o I começa do topo, né, com 4, e o J começa com 8, né, naquela instância do problema, né? Então, a gente está olhando na primeira execução para esse ponto aqui, né? Então, nesse caso aqui vai dar 1, né? Não vai ser igual, né? Então, se a gente considerar a primeira execução para esses valores aqui, dessa inicialização para aquela instância do problema, na realidade, na primeira execução, isso aqui vai dar diferente, né? Porque 8 é diferente de 7, e a gente vai cair nesse else aqui, né? E aí vai dizer, não, inclui o elemento, que é o que está sendo representado aqui do lado, tá? Então, como eles são diferentes, a gente inclui, a gente está imaginando, né? Eu não coloquei aqui, mas é para imaginar que eu posso ter um vetor 1 de inclusão e eu ter aqui 0 até 4, né? O que eu estou querendo dizer é que aqui, como a gente está no elemento 4, naquela linha, eu estou dizendo que eu vou incluir o elemento 4, tá certo? Como isso aqui é verdade, tá? Então aqui, deixa eu colocar completo aqui, tá? Então tem o elemento 1, né? Tem o elemento 2, tem o elemento 3 aqui, né? São os itens que a gente está manipulando, né? Já que são 4 itens, né? Aqui eu incluí 1, né? Porque aquela condição aqui foi falsa. A gente inclui o 1. O i agora vai ser n menos 1, né? E aí agora, ou seja, o item 3, a gente vai olhar para ele, né? E depois a gente vai mexer no j, né? O j agora vai ser j menos o peso daquele i que a gente considerou, tá? O 8, né? Em relação ao 8, na realidade, né? Para ser mais preciso. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso aqui é 2, né? Certo? Aí o que é que vai acontecer agora, tá? A gente vai procurar os que são diferentes e os que são iguais, tá? Porque
Porque lembra lá, né, no algoritmo, né? Quando a gente vê que não tem capacidade, a gente repete, né? Quando a gente vê que não tem capacidade, a gente repete. Quando a gente vê que não tem capacidade para colocar mais nada, a gente repete. Mesma coisa aqui, né? Certo? Mesma coisa aqui, né? Então, toda vez a gente repete, né? Isso quer dizer o quê? Que quando for igual, a gente não está incluindo nada. Quando for diferente, a gente está incluindo mais um item na mochila, tá? Então, aqui a gente incluiu, aqui, quando a gente começar a iterar, nessa, se vocês imaginarem a iteração dessa estrutura de repetição nessa tabela de memorização, vocês vão ver que a gente vai, em algum momento, ver que se a gente tiver aqui, né, por exemplo, né, que o elemento 3 não foi incluído, tá? Mas o elemento 2 foi incluído, né? Eles são diferentes, né? Que é exatamente aquela combinação que eu coloquei para vocês no início, tá? O elemento 2 é incluído, o elemento 4 é incluído. Tá? Então, se vocês olharem para as combinações, vocês vão ver que o elemento 4 é realmente incluído a partir daquela regra que a gente considerou. O elemento 2 não é incluído, né? O elemento 1 não é incluído, tá? Em algum momento a gente vai ver que ele é igual, tá? Deixa eu tirar isso daqui para não ficar confuso depois quando eu postar para vocês. Se vocês olharem direitinho, realmente faz sentido essa lógicazinha aqui, tá? De inclusão ou não, tá? Isso está sendo ilustrado aqui na combinação do 2 com 2, como eu mostrei para vocês lá, tá? Aqui, isso aqui vai ser verdade. A gente define 0, então o que é que vai acontecer, né? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, e aqui, como é 0 por padrão, vai ser 0 também, né? Então, isso aqui está representando que a gente incluiu na mochila o item 2 e o item 4 juntos, né? E obteve aquele ganho, aquela maximização, a partir da maximização, aquele ganho de R$8, né? Para os 8 quilos que a gente queria, né? Então, para cada quilo, a gente está ganhando R$1, por exemplo, tá? Ao incluir na mochila. E isso é o máximo que é possível ganhar, tá? A partir dessa instância do problema. Né? Deixa eu tirar isso daqui, porque senão vai ficar confuso quando eu enviar também, tá? Vou enviar sem isso aqui. Beleza. E aqui é só para sumarizar, tá? O que eu acabei de falar, né? A gente computou o máximo de todos, que é a inclusão lá, o ganho de 8, né? O ganho máximo de todos na realidade, e depois a gente pode aplicar aquela lógica de só iterando sobre a tabela de memorização e comparando os itens, né? Para verificar se eles foram incluídos ou não, né? E aí a gente vai ter aquilo que eu falei para vocês, né? O item 2 incluído, o item 4 incluído, tendo um ganho, não é, 6, 7 e 8, né? Que é o 8 que está aqui. E era a solução que a gente esperava, na realidade, né? Que é o ótimo global, né? É o melhor ganho possível a partir de todas as combinações possíveis nesse problema, que seriam 2 elevado a n, né? Já que a gente tem 0 ou 1, a gente tem duas possibilidades, elevado a n, que é o tamanho da entrada, né? Que é a quantidade de elementos. Isso daria um valor, um tempo de execução exponencial, mas como a gente está utilizando aquela chamada tabela de memorização desses pontos aqui, né? A gente está deixando de recomputar sobre problemas, né? Certo? E aí isso faz com que a gente diminua o tempo de execução do algoritmo em si, né? Para a resolução daquela instância, né? Então isso aqui está descrito no slide também, então eu tentei detalhar mais no quadro digital, mas está sendo explicitado no slide também, só para completude, eu vou passar aqui, tá? É a mesma coisa que eu fui falando para vocês, eu tentei destacar lá mais um pouco, mas está resumido aqui também, tá? Os dois vão ser postados, isso aqui não é para estar aqui não, tá? Certo. E aqui é só mostrando que, assim, isso estava implícito no que eu mostrei, tá?
no próprio algoritmo, na realidade estava definido, mas só lembrando que o segundo passo na programação dinâmica, né, na aplicação do paradigma de programação dinâmica, o primeiro passo é caracterizar a estrutura de uma solução ótima, né, que é o que a gente definiu aqui, e considerando que ele tem uma propriedade de substitutura ótima. E o segundo passo é definir recursivamente o problema, né, que é essa definição aqui, tá? Que na realidade, se vocês olharem direitinho, é o que está aqui, tá? É a mesma coisa do que está aqui. Essa definição aqui. Certo? Então, M é usado para representar a tabela nesse caso, tá? De memorização. E aí, aqui é só um exemplo, né? Para preencher a tabela para o item 4, considerando a capacidade 1. Isso aqui é bem parecido com o que eu fiz aqui no quadro branco, né? No quadro digital, né? É exatamente isso aqui, tá? Só que lá no slide está sendo feito para o elemento 4, o item 4 com capacidade 1, tá? E aí está sendo repetido aqui a aplicação da função de maximização está sendo usada aqui, tá? É a mesma coisa, tá? E aqui é o mesmo algoritmo, tá? Eu coloquei para lá para tentar deixar mais bem explicado cada parte desse algoritmo, né? Que é só a declaração da tabela de memorização. E esses aqui são os 3 casos que a gente tem que considerar obrigatoriamente, né? E aí? Como é que tá até agora? Tá tranquilo? Me dê um feedback aí. Como é que tá a programação dinâmica? Tá claro? Tá abstrato? Esses exemplos que foram dados foi suficiente para entender? De maneira geral, ao menos. E aí, nada? Beleza. Então, vou continuar, tá? E agora a gente vai transitar, tá? Oi, Paulo. Definir recursivamente é definir como o problema deve ser solucionado, tá? Que é essa definição aqui, tá? Na realidade, não é somente definir a tabela, né? Porque a tabela é só onde a gente vai guardar a solução, né? E reutilizar, né? Isso aqui é uma definição recursiva, né? Se a gente imaginar isso como não como uma tabela nesse caso, mas como uma função recursiva, a gente só vai substituir aqui por parênteses, né? E aí eu tenho a função m, que a gente passa os argumentos i e w, e executa de novo aquela função, né? Nesses trechos do corpo da função, né? Então, assim, é a definição do que seria a computação do máximo, né, nesse caso aqui, a escolha de que se a gente vai maximizar ou minimizar, né, que depende da definição do problema, nesse caso é de maximização, e aí por isso que a gente inclui na definição recursiva do problema, né, essa função máxima aqui, né, e aí a gente usa a computação recursiva, né, que é esse m para i menos 1 para w, né, é como se a gente estivesse chamando recursivamente a função aqui, né, e aí também verificando a mesma chamada recursiva para i menos 1, considerando w menos o peso daquele item, ou seja, aqui a gente não incluiu, aqui a gente incluiu o item, tá? Então, assim, é o máximo de quando a gente inclui, quando a gente não inclui, né? Quando a gente não tem capacidade, inclui, e quando a gente tem capacidade, inclui, a gente tem que reduzir pelo peso daquele elemento, tá? Certo? É só a definição do problema mesmo. E não necessariamente só a definição da tabela, né? A tabela depois aqui a gente substitui pelo M, né? Que a gente sabe que é a tabela. Isso se fosse o contrário, né? Se aqui fosse parênteses, a gente substituiu o parênteses por esse símbolo aqui, né? De colchete. Certo. E agora a gente vai sair um pouco de programação dinâmica, tá? E a gente vai entrar no que a gente chama de algoritmos gulosos, tá? Que é outra abordagem de projeto de algoritmos, tá? Deixa eu... Pronto, eu vou primeiro para o slide aqui, depois vou para lá, para o quadro, tá? Como a gente tem tempo ainda, tá?
Então, existe uma outra variação, tá, do problema da mochila, tá? Como existe uma variação da mochila quando a gente não pode fracionar itens, nada mais justo do que existir uma versão em que a gente permita o fracionamento, né? Aí uma pergunta que surge, né? É possível aplicar uma estratégia gulosa para resolver o problema da mochila 01? Aí o que seria uma estratégia gulosa, tá? Uma abordagem gulosa, né? A gente vai sempre escolher, tá, o valor ótimo local naquele momento que a gente está resolvendo um subproblema, tá? Então, se vocês tentarem visualizar isso melhor, vocês podem pensar num problema que vocês já trataram, tá? Que eu acredito que todos já trataram, que é o problema de definir os caminhos mais curtos de única origem, né? Por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui, tá? Para tentar deixar mais claro. Na realidade, eu tenho ele aqui, tá? Que eu vou abordar ele depois. Mas assim, eu vou abrir ele aqui só para dar uma adiantada, só para dar uma geral para vocês do que seria um algoritmo guloso, tá? Não sei se eu coloquei aqui. Não, coloquei não, explicação não. Então eu vou só passar rapidamente aqui, vou supor que eu estou começando a explorar esse grafo aqui, tá? Isso aqui é o peso, ou seja, a distância entre duas cidades, né? Lembrando lá do caminho mais curto, né? Eu quero saber o caminho mais curto para saindo da cidade 1 para chegar no meu destino, que é a cidade 6, tá? Então, se eu utilizar a estratégia gulosa, que é o caso do algoritmo de Dijkstra, que a gente vai ver depois, tá? Eu olharia para o ótimo local e seguiria pelo melhor caminho, considerando o melhor ganho, tá? Atual. Ou seja, se eu olhar para o 1, para eu ir para chegar até 6, eu tenho duas possibilidades, né? Eu vou por aqui ou eu vou por aqui, né? E aí eu vou olhar para o custo de ir por 3 é 4 e o custo de ir por 2 é 2. Então eu tenho 2 quilômetros, por exemplo, é a distância entre 1 e 2, e 4 quilômetros é a distância entre 1 e 3. Então, algoritmos que usam estratégia gulosa, tá? Eles olham para o melhor naquele momento. Se a gente está aqui, eu vou sempre por aqui, tá? Numa estratégia gulosa, tá? E eu esqueço esse caminho aqui, tá? Ou seja, a gente numa estratégia gulosa, a gente sempre busca escolher o ótimo local, tá? Por isso que é guloso, tá? Então eu tô olhando só para esse valor aqui, não tô pensando nesses próximos, tá? Só que para isso dar certo, também nem para todos os algoritmos, nem para todos os problemas, uma estratégia gulosa funciona, tá? Para uma estratégia gulosa funcionar, aquele problema deve possuir uma propriedade também. Tem que possuir duas propriedades, na realidade. O algoritmo tem que ter a propriedade de subestrutura ótima, como em programação dinâmica, tá? Ou seja, a partir da distância mínima entre 1 e 2, eu chego na distância mínima entre 1 e 6, tá? A partir dessa escolha aqui, eu consigo chegar no máximo global, por exemplo, né? Ou no ótimo global, desculpa, porque esse é um problema de minimização, né? Então, a partir dessa escolha aqui, eu consigo chegar na melhor escolha até 6, tá? De maneira gulosa, tá? Isso remete também à propriedade de escolha gulosa, tá? Ou seja, se eu fizer uma escolha gulosa aqui e seguir para a próxima escolha gulosa, que é essa aqui, né, que 1 é menor que 7, e depois seguir para essa escolha aqui, né, que é a minha única escolha, e depois escolher esse caminho aqui, porque 2 é maior que 5, menor que 5, e depois vir por aqui, né, porque eu só tenho essa possibilidade, eu estou dizendo que se esse problema tem a propriedade de escolha gulosa, eu estou dizendo que para qualquer escolha gulosa que eu fizer, eu sempre vou obter o meu ótimo global, tá? Que é esse caminho aqui, que realmente é verdade para esse problema, tá? Então, o menor caminho sempre vai ser esse aqui, né? Até chegar a 6, tá?
caminho mais curto, né? Certo? Isso é garantido pela propriedade de escolha gulosa. Então, aí a gente tem que analisar cada problema para verificar se ele realmente possui essa propriedade. Né? Então, basicamente, são duas questões, tá, em algoritmos gulosos. A gente tem que ter a propriedade de subestrutura ótima, ou seja, a partir da resolução de subproblemas, eu alcanço a resolução do meu problema que eu quero resolver, né, o problema global, né, vou chamar assim, né, solução global do problema. E também ele tem que ter a propriedade de escolha gulosa, tá? Ou seja, para cada escolha gulosa local que eu faço, aquela escolha gulosa vai me levar a o meu ótimo global. Tá? São essas duas propriedades aí. Aí, com base nisso que eu acabei de falar, eu vou mostrar no próximo slide, com base na referência principal da gente, que é Cormen, tá? De que o problema da mochila 01 ele não pode ser resolvido por uma estratégia gulosa, tá? Ou seja, o problema da mochila 01 ele não possui a propriedade de escolha gulosa. Ele possui a propriedade de subestrutura ótima, isso a gente já sabe, porque a gente argumentou aqui em cima, tá? Então, aqui a gente argumentou que ele possui uma caracterização em relação à estrutura de uma solução ótima, né? Ou seja, a gente tem a propriedade contemplada de subestrutura ótima para esse problema. Porém, agora eu vou argumentar para vocês de que a mochila 01 não tem a propriedade de escolha gulosa. Por isso que eu não consigo resolver o problema da mochila 01 com o algoritmo guloso, tá? Ou seja, um algoritmo no qual nós vamos sempre tomar decisões com base no melhor na melhor solução para aquele momento, sem pensar nos valores, nos próximos valores possíveis, tá? Como lá nos caminhos mais curtos, né? Se a gente está numa cidade em que uma cidade A, que eu tenho a possibilidade de percorrer uma estrada para chegar na cidade C ou outra estrada para chegar na cidade B, e se a distância entre A e B é 2 e a distância entre A e C é 20, são 20 quilômetros, né? Eu vou percorrer sempre a menor distância daquele momento, né? Identificado naquele momento, que são os 2 quilômetros. Então, isso a gente vai verificar no próximo slide, por exemplo, que isso não é verdade para a mochila 01. Tá? Só que para a mochila fracionária, aí já muda, tá? Porque realmente dá certo, tá? A escolha gulosa, né? E isso a gente vai ver também em termos de uma figura extraída do livro de Cormen, tá? Então a gente tem a mochila 01 não possui a propriedade de escolha gulosa, mas possui a propriedade de subestrutura ótima, porém a mochila fracionária ela possui essas duas propriedades, tá? Tanto de subestrutura ótima quanto de escolha gulosa. E aí, para o caso da mochila fracionária, a gente vai fazer uma computação prévia, tá? A gente vai fazer a relação entre ganho e peso para cada item, tá? Ou seja, a gente vai considerar a escolha com base na divisão de ganho por peso. E aí a gente vai selecionar o máximo possível do valor do item com maior valor, tá? Considerando aquela relação. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai ter no pior caso, o tempo de execução n log n, tá? Ao invés de 2 elevado a n, como era o caso anterior, tá? Então, a gente sai de um tempo exponencial, aplica um algoritmo guloso e vai para um tempo polinomial, tá? Se a gente imaginar uma instância do problema, tá? Isso aqui está sendo representado, esse A, B, C aqui são escolhas diferentes, tá? A instância do problema é esse A aqui. Então, aqui eu estou dizendo que o item, né? Tem valor de $60, né? Certo? O item 2, né? $100, o item 3, 150, e a mochila tem capacidade de 50 quilos, e eu tenho 10 quilos aqui para o item 1, né? 10 quilos para o item 2, né? O volume do item 3, né? O peso do item 3 são 10 quilos, né? Eu só teria capacidade de 50 quilos na mochila. Vamos imaginar assim, tá? Esse knapsack aqui é a mochila, né? Certo? E aí, se a gente usar a mochila 01, tá? O problema da mochila 01 e não fracionar, que é esse caso B aqui,
a gente pode verificar aqui que se, né, a gente fizer uma escolha gulosa, né, ou seja, né, escolher primeiro, vamos lá, se a gente fizer a escolha na realidade aqui, na verdade isso aqui é só mudando as posições, né, escolher primeiro o item que custa 100, né, e depois o item que escolher que custa 120, ou seja, os itens que têm maior valor, né, a gente vai obter um lucro de 220 e vai preencher a mochila toda, né? Opa, eu voltar lá, tá? Só assim, só vou passar de novo aqui para destacar, né? Só para tentar deixar mais claro que aqui o ganho é de 60, peso de 10, né? Só para consolidar o que eu falei, tá? A escolha gulosa, como eu tinha dito, eu considero o ganho por peso, né? E aí, né? Essa primeira escolha aqui foi o que eu falei para vocês, né? A gente escolheu os maiores, né? Então, 120 e 100 são os ganhos maiores, né? Se a gente for considerar de forma de escolher sempre a maximização do ganho aqui, diretamente. Aqui daria certo, né? Se eu começasse do 20 e fosse em seguida para 30 quilos, né? Para completar os 50. Só que, né? Se a gente começar do 60, tá? Que se a gente fizer a relação aqui vai ser a melhor, tá? Se vocês fizerem aí de cabeça, né? Por exemplo, a relação que eu coloquei para vocês antes, né? De ganho, né? 60 por peso, isso vai dar 6, né? Aqui eu vou ter 100 sobre 20, 120 sobre 30, né? E a escolha gulosa vai ser feita com base nisso, né? Se a gente fizer isso, a gente vai começar com o item que vale 60, tá? E aí a gente colocaria o item, esse cara aqui, né? E a primeira possibilidade era escolher o 20, tá? Só que aí quando eu fizer essa escolha aqui de 10 e 20, eu só vou ter 20 sobrando, né? Então eu não consigo mais incluir o item 3, né? Então eu teria um ganho de 160 para esse aqui, né? Para esse estado, tá? Se eu mudar a decisão, tá? E começar do item 60, né? Do 10, né? E escolher pelo 30, né? Com peso 30, eu vou ter 60 mais 120 dólares, 180 dólares. Que é um pouco melhor do que essa primeira escolha. E essas duas não são tão boas quanto essa primeira escolha, né? Porém, se vocês olharem direitinho, tá? A gente não vai ter a melhor solução, tá? Se a gente fizer essa escolha com base no algoritmo guloso, tá? Então, nota que a gente não vai ter uma solução ótima a partir de nenhuma dessas duas coisas possíveis, começando usando aquela relação ganho e peso, né? Dado que as relações de 3, 1, 2, 3 valem 6, 5 e 4, respectivamente, né? Então, esses 6, 5 e 4 são as relações entre ganho e peso, tá? Certo? Por isso que ele não possui a propriedade de escolha gulosa, tá? Então, por uma escolha gulosa, eu não vou obter nunca o máximo global, tá? Que seria 240, tá? Se eu fracionar, né? Se não fracionar, seria esse carinha aqui, tá? Esse 220, tá? Beleza. Por que isso foi colocado esses dois, tá? Porque a propriedade de escolha gulosa ela tem que ser respeitada para qualquer escolha gulosa, tá? E não necessariamente para a escolha gulosa em relação a o valor, tá? Se isso não ficou claro para todo mundo, tá? Então eu vou dar enfatizada nisso só para deixar claro, tá? Porque aqui você pode dizer, não, mas se eu escolher o 120 primeiro e escolher o 100 depois, né? Ou escolher o 100 primeiro e o 120 depois, eu estou usando algum tipo de escolha gulosa, né? Vamos dizer assim, né? Beleza, mas se eu escolher, eu decidir
fazer a relação de ganho e peso que realmente faz sentido, como uma escolha gulosa também, né? Porque vai até ser mais justo, né? Dividindo os 60 por 10, né? O 100 por 20 e o 120 por 30. Aí não dá certo, tá? Então, para ele ter a propriedade de escolha gulosa, ele tem que ser. Esse tipo de escolha tem que ser válida para todas as possibilidades, tá? E não somente para a primeira possibilidade que a gente escolher de escolha gulosa. Tá? Para que a gente definir de escolha gulosa, tá? Tem que ser para todas, tá? Então, a relação ganho e peso é também uma escolha gulosa. Então, para que esse algoritmo da mochila, esse problema da mochila 01, para que ele tivesse a propriedade de escolha gulosa, ele também teria que funcionar para esse tipo de escolha, tá? Se a gente olhar para a mochila fracionada e testar agora a relação ganho e peso, seguir aquela sequência de relação ganho e peso, né? Ou seja, né? Começar pelo item 2, né? E pelo item 1, né? Incluir depois o item 2, incluir depois o item 3, dado que a relação ganho e peso do item 1 é maior, do item 2 é um pouco menor, e a do item 3 é a menor de todas, a gente teria obrigatoriamente na escolha gulosa que começar com o item que tem peso 10, depois incluir o item que tem peso 20, que vale 100, né? E depois, quando a gente chegasse aqui no item 3, que vale 120, mas tem peso 30, a gente poderia fracionar esse item, né? Então, a gente dividiria 20 pelos 30 de peso dele e complementaria os 50 que estava, os 20 na realidade, né? Que estavam sobrando na mochila, tá? E aí a gente faria uma proporção entre o ganho com o item completo e o ganho com o item fracionado. O que seria $80, então a gente teria, ao invés de, por exemplo, de 120 aqui, o ganho é 140, né? Então é maior com a mochila fracionada. Certo? Então essa é a relação entre, na realidade, a argumentação em relação à propriedade de escolha gulosa, tá? Então, por isso que a mochila 01 não tem a propriedade, não possui a propriedade de escolha gulosa, justamente pelo que está destacado em vermelho aqui no slide, que a mochila fracionada possui. Então, o ótimo global é sempre $124, tá? Em relação à mochila. E aí, para tentar deixar claro esse problema da mochila, tá? A programação dinâmica garante o ótimo global ao solucionar subproblemas, né? É um pouco... Ele não escolhe o ótimo local de maneira gulosa, não é, Paulo? Entende? A diferença entre programação dinâmica e algoritmo guloso é justamente isso, tá? Na programação dinâmica, a gente resolve de maneira exaustiva todos os subproblemas, tabula isso utilizando aquela técnica de memorização, mas não necessariamente escolhe o ótimo local, tá? Certo? Naquele momento, né? A gente guarda na tabela, computa tudo, reutiliza o que já foi computado, depois tira o mínimo ou o máximo daquilo, tá? Por exemplo, o mínimo se for o problema do caixeiro viajante, né? E o máximo se for o problema da mochila 01, né? A diferença para o algoritmo guloso é que no algoritmo guloso a gente olha para aquele ótimo local e escolhe o melhor, né? Escolhe aquele ótimo, na realidade, né? E segue em frente e esquece o resto. A gente não memoriza, né? O estado, né? A gente olha para aquele estado que a gente está e decide seguir pelo melhor naquele momento e não olha para os outros estados possíveis. Essa é a diferença entre programação dinâmica e tabela e algoritmos gulosos, né? Porque a programação dinâmica, ela guarda aquele estado, né? Na tabela, tá? E depois consulta, tá? A escolha gulosa, para ele ser um, Paulo, para o algoritmo guloso poder ser aplicado, né, para aquele problema, é necessário que ele tenha aquela propriedade de escolha gulosa, né? Então, deve ser garantido que, como está no slide aqui,
E para qualquer escolha gulosa, a gente obtém o ótimo global, né? Senão não faria sentido a gente aplicar, né? Então, se ele tem a propriedade de escolha gulosa, significa que para qualquer escolha gulosa que a gente fizer, o ótimo global vai ser alcançado, tá? A gente tem que garantir isso, tá? Isso é garantido pela propriedade de escolha gulosa, tá? É justamente por isso que a gente faz essa análise para eliminar aqui, para saber se aquele problema tem ou não essa propriedade, e aí sim a gente aplica o algoritmo guloso, tá? E aí a gente pode vir no problema da mochila fracionária, tá? Simulado, tá? Vou colocar ele aqui só para fazer um paralelo, tá? Isso aqui eu já falei, tá? A mochila 01 é um problema NP completo, tá? Que vai ser abordado mais na frente, tá? Então não existe um algoritmo, o que a gente vai falar mais na frente, né? Uma máquina de Turing polinomial, né? Determinística, na realidade, desculpa. Não existe uma máquina de Turing determinística que resolva esse problema, tem que ser uma máquina de Turing não determinística, que é um modelo de computação irrealista, né? Então, não existe um algoritmo que resolva esse problema em tempo polinomial, né? A mochila 01, né? Mas aí a mochila fracionária, como possui a propriedade de escolha gulosa, ela está na classe P, tá? De polinomial, que eu vou falar mais na frente, tá? Então, existe um algoritmo que resolve o problema em tempo polinomial, tá? Que é justamente aquele n log n que eu falei, que eu coloquei, destaquei lá no slide, tá? Então, se a gente considerar a instância do problema, tá? Onde eu tenho um item, né? Deixa eu ver aqui, tá? Se tá... Para não pular nada aqui, tá? Certo, eu tenho 7 itens, tá? Imagina que eu tenho 7 itens. Deixa eu ver aqui se está mais claro aqui para frente, tá? Beleza. Vamos lá. Eu tenho 7 itens, tá? Quando eles têm pesos e ganhos específicos, tá? Então, imagina já que isso aqui já é aquela relação, tá? Vou chamar de R aqui, tá? Que é o que a gente fez aqui, tá? Relação ganho e peso, né? Que é esse resultado aqui, tá? Então, 60, por exemplo, dividido por 10, tá? Isso aqui já é o resultado dessa relação, tá? Então, quando a gente aplicar essa relação ganho e peso, quando a gente aplicou, imaginando que a gente aplicou, tá aqui, o meu item 1, ele tem a relação ganho e peso 5, tá? E aí o meu item 2 tem 1,66, meu item 3, 3, item 4, 1, item 5, 6, item 6, 4,5, item 7 tem a relação 3, tá? O resultado. Certo? Então, o primeiro passo é calcular a relação que é essa aqui, tá? Para todos os itens. Em relação do ganho daquele item e o peso, tá? O segundo passo, né? É ordenar, tá? Então, a gente aplica o algoritmo de ordenação aqui e obtém os menores, né? Já que é um problema de os maiores, né? Na realidade, deixa eu ver se eu estou enganado. Item 1, né? Item 5, né? Isso mesmo, é do maior para o menor, né? Certo? Então, ordenou de maneira decrescente, né? Tá aqui, né? A gente aplica um algoritmo de ordenação decrescente e aqui a gente tem as escolhas gulosas que a gente tem que fazer, né? E aí, como seria, né, a escolha gulosa? A gente vai escolher sempre a maior relação ganho e peso, tá? Se a gente olhar para aqueles itens lá, né? A maior relação ganho e peso é o item 5, né? Porque ele tem uma relação ganho e peso 6, né? Então, se a gente imaginar que isso aqui é a mochila, né? Uma sacola, a gente tem a inclusão do elemento 5, né? Do item 5, e a gente tem um ganho total de 6, tá? Se a gente seguir essa ideia de escolha gulosa, é só a gente ir pegando cada elemento dessa fila aqui, tá? Certo? Então a gente vai pegar o item 5 primeiro e colocar na sacola, o item 2, o item 1 depois colocar na sacola, já que ele tem a próxima relação ganho e peso mais alta, depois o item 6, depois o item 3,
depois o item 7, depois o item 2, depois o item 4. Tá? Então, por isso que é a escolha gulosa, né? Porque a gente definiu a relação entre ganho e peso, ordenou do maior para o menor e a gente vai fazer as escolhas com base nessa ordem, né? Então, a gente escolheu primeiro o 5, que ele tem a maior relação, depois escolhe o 1, que é o próximo da fila, né? E aí eu tenho 16, aí depois escolhe 6, né? Porque é o próximo maior, né? Seguindo aquela ordem lá, ele está no 6, né? E assim sucessivamente, tá? Depois o 3 eu tenho 49, depois o 7, que é o próximo item, eu tenho 52, que é bem rápido, tá? É bem tranquilo essa resolução disso com o algoritmo guloso, tá? E aí eu tenho no final o item 2, só que o item 2 estoura o limite, tá? A gente imagina que a gente tem a capacidade de limite de 15 quilos e que a gente já usou 13, tá? Quando chegou antes da inclusão do item 2. Então, o que a gente vai fazer agora, né? O item 2 possui 3 quilos, vamos imaginar. Então, se eu incluísse o item 2 aqui, tendo 13 já usado, eu estouraria com 16 o limite que eu tinha, que era 15, né? Certo? Então, a gente vai ter que pegar o espaço atual, né? Que é 2 sobre 3 vezes 3, e aí a gente seleciona aquela fração. Então, é bem tranquilo, tá? A gente vai sempre seguir esse tipo de padrão aqui, tá? Então, já que a gente pode fracionar, a gente define em ordem decrescente a relação ganho e peso, depois inclui um por um na sacola, né? Ou na mochila, como a gente queira chamar. E aí, quando a gente, ao incluir o próximo item, estourar um certo limite, a gente fraciona aquele valor total, tá? Que anda 3 quilos, a gente vai ter que fracionar para sobrar os dois, né? Para completar 15, né? Certo? E finaliza o algoritmo, tá? Aqui não tem mais nada, né? Esse é o final do algoritmo já, tá? É bem simples assim mesmo, tá? Exclui isso daqui para não ficar... Então, o algoritmo guloso resumindo, tá? O algoritmo guloso vocês já usaram, né? Só para deixar claro. Algoritmo de Prim, por exemplo, algoritmo guloso, né? Algoritmo de Kruskal, que eu passei para alguns grupos, né? É um algoritmo guloso também, né? Então, o algoritmo guloso não é algo que vocês nunca usaram, tá? Provavelmente vocês usaram os algoritmos gulosos, mas não contextualizando em termos de paradigma de projeto de algoritmos, tá? Então, o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo guloso, o algoritmo de Prim é um algoritmo guloso, o algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso. Esse algoritmo que eu acabei de simular aqui de maneira em termos de desenho, né, só, né, de valores, é um algoritmo guloso também, né, já que a gente definiu uma relação aqui ganho e peso e sempre escolheu o melhor resultado da relação, né, ou seja, a gente está fazendo sempre a escolha gulosa, né, começando do item com o melhor resultado, né, que é o 5, e aí indo para o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor, até chegar no que tinha menor relação, né? Então, isso é uma forma gulosa também de escolher o preenchimento da sacola, né? E aí tem outros, tá? Que eu não vou entrar hoje, tá? Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Outro exemplo é o problema da seleção de atividades, tá? E esse problema eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, eu vou finalizar por aqui, tá? Essa parte é programação, relação entre programação dinâmica e algoritmo guloso. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, eu estou à disposição aí enquanto tiver o tempo da aula, tá? Então, para quem não tiver, boa noite e bom final de semana.
Professor? Oi, pode falar, cara. Eu tô com um problema para enviar o vídeo pro YouTube, que eu acho que o vídeo tá muito grande, aí ele não tá upando. Pode ser, Aí que pode posso ser mandar pelo Classroom? Eu pelo Drive. faço pelo Classroom. Então, vai ter que colocar no Drive, né? Do Google Drive, né? Isso. Provavelmente. Eu Bom, coloco lá no Google Drive, aí eu coloco lá no arquivo zip e mando pro senhor lá. eu acho que não precisa nem colocar no Zip, né? É só o link, né? Pode ser. Manda o link, cara, pra mim. O importante é que Pronto, esteja lá, né? pronto, beleza. Então eu o Eu vou Drive, passar, né? Você vai me mandar o link, eu baixo. E aí eu certo. vou considerar a versão que você mandou naquele dia, né? É a mesma coisa do YouTube, cara. Assim, eu Pronto, disse beleza. o YouTube só por facilidade, né? Assim, também. Pronto, Já tem a tranquilo, plataforma então. lá, posta e tchau, né? Eu não ocupo espaço no computador de vocês, né? Mas Pronto, pode tranquilo. falar, dá certo. Tranquilo, professor. Obrigado, viu? Não nada, cara. Até mais. Até mais.